Eu não tinha ideia no que eu ia enfrentar aqui, né? A gente ficamos um ano no Brasil apenas. Eu nunca tinha saído de lá, nunca. Gente, eu fiquei em choque quando eu cheguei aqui. Há 25 anos, eu tomei uma das maiores decisões da minha vida, que foi largar tudo no Brasil, né, e se mudar para os Estados Unidos, aqui exatamente no Texas, Houston. Foi muito difícil. Eu não tinha ideia no que eu ia enfrentar aqui, né, nessa minha vinda até aqui, nessa mudança, né, mas só que Deus já tinha preparado para mim todo esse processo, né, e hoje eu posso sentir como Deus esteve comigo, né, e está comigo, né. Então hoje eu vou explicar melhor para vocês, né, quantos anos que eu tinha, como foi o processo, se eu vim sozinha, se alguém veio comigo. Então bora então pro vídeo. Oi gente, meu nome é Elizabeth e hoje eu vim contar para vocês a minha história de como eu cheguei aqui nos Estados Unidos com 18 anos apenas. Eu era muito jovem. Eu não tinha ideia, assim, especialmente porque eu vim lá de Foz do Iguaçu, da fronteira com o Paraguai e a Argentina. Então, eu fui criada numa cidade muito pequenininha. Então, eu não tinha ideia o que era os Estados Unidos. Então, gente, eu morava lá naquela cidade pequena, que era Foz do Iguaçu, né? É uma cidade muito bonita. É lá onde é que tem as cataratas do Iguaçu, né? É na divisão de Argentina com o Paraguai, aonde tem a Itaipu, né, que é a usina elétrica muito grande do Brasil, é lá. Mas é uma cidade muito pequena, Foz do Iguaçu. E eu morava ali com a minha mãe, com a minha família, né? Até o dia que eu conheci o meu esposo, né? Meu esposo que era americano. Se vocês quiserem saber como eu conheci ele, um dia eu posso falar sobre isso. Então, eu conheci ele, ali a gente se casou. A gente ficamos um ano no Brasil apenas. Eu nunca tinha saído de lá, nunca. E daí chegou a hora que ele tinha que voltar para casa. Depois de um ano morando no Brasil, casada com meu esposo, né? Daí ele falou assim: Bom, chegou o grande dia. Eu a lembro como se fosse hoje. Ele falou: Chegou o grande dia que eu vou precisar voltar lá para a América, para o Texas, e eu vamos fazer o pedido dos seus documentos para você vir comigo, né? Gente, eu confesso que na hora me deu assim, tipo, um medo, um nervoso, né? Porque eu nunca tinha saído dali, eu nunca tinha ido para uma cidade grande, nem sabia o que era Estados Unidos, muito menos inglês, eu nem tinha ideia, né? Eu mal e mal falava ali, era um espanhol, um castelhano, por causa da Argentina com o Paraguai, né? Mas só que chegou na época que eu tive que acompanhar meu esposo, né? Porque o mandamento da Bíblia é que depois que você casa, a sua família se é o seu esposo, né? Se torna a sua família, porque nós somos um só, né? Então chegou no grande dia que eu tive que me despedir da minha mãe, da minha família, e depois de muitos processos, né? Levou alguns processos para pedir os documentos, que nós fomos ali para São Paulo, para o Rio de Janeiro, mas não demorou muito, porque nós estamos falando de 25 anos atrás, então não era como hoje, que é muito mais difícil, né? Ainda naquela época era um pouco mais fácil. Eu fui no Rio de Janeiro, peguei o meu visto e vim já. Eu vim aqui porque eu era casada, né? Foi por isso. Daí eu entrei aqui, cheguei aqui no Texas, em Houston, né? Há 25 anos atrás. Gente, eu fiquei em choque quando eu cheguei aqui, da forma que nós chegamos, né? A gente veio somente com as malas, a gente não trouxe nenhuma mudança, porque as mudanças, o trabalho do meu esposo ia mandar vir de navio naquela época, né? E demorava assim como uns 3 meses, então nós chegamos aqui, nós não tinha nada, né? Mas o processo para mim chegar aqui não foi difícil, porque foi através do casamento. Daí, quando eu cheguei aqui, foi muito difícil, me deu um choque muito grande, assim, um choque de cultura, um choque assim do ambiente, né? E foi bem difícil. Eu trabalhei muito, ralei muito, né, durante esse período. Quando eu cheguei, recém cheguei aqui, eu fui estudar. A primeira coisa que eu fiz foi estudar inglês. Estudei mais ou menos uns 6 meses. Daí comecei
estudar para tirar minha carteira de dirigir. Para vocês terem uma noção, quando eu estava no Brasil, eu nem dirigia, né? Mas quando eu cheguei aqui, eu tive que fazer isso e comecei a estudar para me tirar a cidadania americana, né? Não foi fácil? Não foi fácil. Eu não falava inglês. Eu não tenho muito estudo no Brasil, mas só que o Senhor, ele me guiou, ele me sustentou, né? Ele me abriu a minha visão, a minha mente, porque eu estudei, era um caderninho, e ali eu estudei sobre os 50 estados, todas as perguntas, era toda em inglês, eu estudei muito, até num dia que eu fui fazer a minha cidadania, né? E deu tudo certo para a honra e glória do Senhor. Passei na primeira vez, né? Se você está pensando de vir morar aqui nos Estados Unidos ou está passando por alguma dificuldade, momento difícil, não desista, porque Deus pode mudar a sua história, assim como Ele mudou a minha. Ele foi lá longe, né, na fronteira da Argentina com o Paraguai e me trouxe aqui para os Estados Unidos. Assim também Ele pode fazer com você. Ele pode mudar a tua história, Ele pode transformar, porque Ele é um Deus do impossível. Ele pode todas as coisas. E eu creio, e você tem que ter fé, né? E crer que sim, é possível. E no próximos vídeos também eu vou estar trazendo o desafio que foi aqui para mim. Porque sim, hoje, graças a Deus, eu vivo melhor, né? Mas só que a minha andada de 25 anos atrás até aqui, nossa, foi muito difícil. Tive muitas vitórias, mas também tive muito desafio, muito choro, assim, muita tristeza, né? Fiz muitos amigos, muitos foram embora, né? Que a maioria vem aqui mais para trabalhar ou de passagem, mas são muito bem. Se você quiser continuar acompanhando a minha história aqui nos Estados Unidos, continua aqui no vídeo, se inscreve para os próximos vídeos e não esqueça, deixa seu like, deixa seu comentário e compartilha para mais pessoas terem uma noção como que é a vida aqui nos Estados Unidos.